Para quem não me conhece, eu sou Virgínia, da evangelização infantil aqui do infantil e juvenil aqui do Getú. E hoje a nossa abertura vai ser um pouquinho diferente. A gente está com um projeto aqui com a evangelização e para a gente introduzir os jovens nas aberturas aqui da reunião pública. E hoje é o primeiro projeto deles. Eu quero explicar um pouquinho sobre o projeto. O projeto é o seguinte: eles escolhem um tema baseado no Evangelho segundo o Espiritismo e eles mesmos desenvolvem aquele projeto com a nossa orientação, minha orientação e da Aline, que é a outra professora dos jovens, né? E esse projeto vai ser feito pelos jovens hoje. Então, o projeto que foi escolhido hoje, o Lucas vai falar com a gente, da maneira que a gente fez, a primeira parte do slide foi tirado do Evangelho, e a parte de baixo é a explicação dele, a interpretação deles sobre o tema, tá bom? Então, eu espero que vocês aproveitem esse projeto feito com muito carinho e vamos dar o suporte para os nossos jovens, tá bom? Obrigada. Escolhemos refletir sobre alguns dos 10 mandamentos, a primeira revelação trazida por Moisés, porque percebemos que a humanidade muitas vezes se esquece das leis divinas. Essas leis naturais continuam sendo um convite de Deus ao respeito, à verdade, à justiça e ao amor. E de nossa parte, procuramos, com esse estudo, ajudar a lembrar a todos de olhar para nossas escolhas com mais consciência. We choose to reflect on some of the 10 commandments, the first revelation brought by Moses, because we believe humanity often forgets the divine laws. These natural laws continue to be God's invitation to respect truth, justice, and love. Through this study, we hope to help everyone remember to look at our choices with greater awareness. He who reduces his neighbor to misery and destitution, who deprives him of his daily bread through neglect, indifference, or cruelty, who hangs the end of those entrusted to his care, is he not, in a sense, killing them? Charity, as Jesus taught it, extends to all our relations with our fellow beings. To fail in charity is to fail in the most essential of duties. Why shall we not kill? The reason to this is because human, animals, living things shouldn't be killed. They don't deserve it. God brought them on earth and should be the only one to take them out of the world. All of us have a purpose on earth to achieve a goal and try to complete. Us humans don't have to kill someone physically, but we can kill them by ignoring them. Homeless people, people in different countries who don't have stuff that they need from us, but we're not providing for them. If we use charity for everybody, no one would have to suffer like they do today. Aquele que reduz o seu próximo à miséria e à privação, que lhe retire a pão de cada dia pela negligência, para indiferença, pela crueldade, que apressa o fim daqueles que foram confiados a seus cuidados. Não estará de certo modo matando-os. A caridade com Jesus iniciou, estende-se a todas as nossas relações com o próximo. Faltar com a caridade e faltar a mais essencial dois. Porque não devemos matar? Porque seres humanos, animais e todos os seres vivos não devem ser mortos. Eles não merecem isso. Deus o coloca na terra e somente ele deve se decidir o momento de sua partida. Todos nós temos um propósito na Terra. Há uma missão a cumprir, objetivos a alcançar. Nós seres humanos, não matamos alguém apenas fisicamente,
fisicamente, também podemos ferir profundamente uma pessoa quando a ignoramos ou a deixamos de ajudá-la. Pense nas pessoas em situações de rua ou nas pessoas em outros países que não têm o básico que precisam. Enquanto nós muitas vezes deixamos de oferecer ajuda, se praticássemos a caridade com todos, ninguém precisaria sofrer com muitos sofrer. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Purity is not limited to the body alone. It extends to thoughts, intentions, and desires. He who nurtures corrupt desires in the secrecy of his heart is already guilty before God. For the soul is judged not only by its acts, but by the motives that inspire them. True fidelity begins within. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A pureza não se limita apenas ao corpo, ele se estende aos pensamentos, às intenções e aos desejos. Aqueles que alimenta desejos impuros no segredo do coração já se torna culpado diante de Deus, pois a alma é julgada não apenas pelos seus atos, mas também pelos motivos que inspiram. A verdadeira fidelidade começa dentro de nós. You shall not commit any crimes or things that are wrong, but if you do commit something bad, and you might feel guilty, and God won't judge you, but he will know what you did was wrong, and hope you won't do it again. But we know that each one of us will have to fix it, and only make a commitment that you are certain that you can fulfill. Não devemos cometer crimes, nem fazer coisas erradas. Porém, se alguém comete algo ruim e depois se sente culpado, Deus não o julga com dureza. Ele sabe que aquilo foi errado e espera que a pessoa aprenda com o erro e não o repita. Mas sabemos que cada deveria corrigir seu erro. Jesus nos pede para somente assumir compromisso que podemos cumprir. Do not do to others what you would not wish done to yourself. This maxim forbids not only theft in the common sense, but every act by which one appropriates, through force, fraud, or abuse of trust, what belongs to another. He who enriches himself at the expense of his neighbor through deception, usury, or exploitation violates both human and divine law. By stealing from someone, you can negatively affect their lives, and it could get them fired if it were from a store. The fault could fall on them, for example. And we know that when we do something that is not good, the person most affected by it is ourselves. Jesus teaches us not to do to others what we don't want them doing to us. Não façais aos outros o que não gostaria que vos fizessem. Essa máxima proíbe não apenas o furto no sentido comum, mas todo ato pelo qual alguém se apropria. Pela força, pela fraude, ou pelo abuso de confiança, daquilo que pertence a outra pessoa. Aquele que enriquece à custa do próximo, por meio do engano, da usura ou da exploração. Viola tanto a lei humana quanto a lei divina. Ao roubar de alguém, podemos afetar negativamente a vida dessa pessoa. Se o roubo acontecer em uma loja, por exemplo, a culpa pode recair sobre um funcionário, que pode até perder o emprego injustamente. E sabemos que quando fazemos algo que não é bom, nós mesmos somos os mais afetados. Jesus nos ensina que não devemos fazer aos outros o que não gostariam que nos fizessem. Lying and calumny are among the most serious and moral failings, for they attack both truth and the dignity of our neighbor. To bear false witness is to wound an innocent person and to corrupt the society that depends on trust. Truth is one of the first conditions of goodness. The person who lies, even to protect themselves, weakens their own soul and sows discord around them. A mentira e a calúnia estão entre as faltas morais mais graves, pois atacam tanto a verdade quanto a dignidade do nosso próximo. Levantar falso testemunho e ferir uma pessoa inocente
é corromper a sociedade que depende da confiança. A verdade é uma das primeiras condições da bondade. A pessoa que mente, mesmo para se proteger, enfraquece a própria alma e semeia discórdia ao seu redor. This commandment teaches us the importance of being honest. Truthfulness is essential because our actions and words affect both others and our own spiritual growth. This commandment reminds people to avoid lying, gossiping, or spreading rumors, and instead treat people with respect and integrity. As in question 886 of the Spirit's book, Jesus teaches us that true charity is benevolence, indulgence, and forgiveness. So, not bearing false witness is a way to be truly charitable. By being honest, people can build trust, make better choices, and become better people, both morally and spiritually, as Jesus taught us. Este mandamento nos ensina a importância de sermos honestos. A verdade é essencial, porque nossas ações e palavras afetam tanto as outras pessoas quanto o nosso próprio crescimento espiritual. Esse mandamento nos lembra de evitar mentiras, fofocas e boatos, tratando o próximo com respeito e integridade. Como vemos na questão 886 de O Livro de Espíritos, Jesus nos ensina que a verdadeira caridade é benevolência, indulgência e perdão. Portanto, não dar falso testemunho é também uma forma de praticar a verdadeira caridade. Ao sermos honestos, podemos construir a confiança, fazer escolhas melhores e nos tornar pessoas melhores, moral e espiritualmente, como Jesus nos ensinou. Blessed are the poor in spirit, for there is a kingdom of heaven. To be poor in spirit is to be detached from earthly goods, not to refuse them when they come honestly, but not to make them the supreme goal of one's existence. He who conveys another's possession imprisons himself in matter and closes his heart to true happiness, which belongs only to the spirit. Thou shalt not covet means that you should not show envy towards other people's belongings. If you do so, you will further be disconnected from God and not have a true feeling of happiness, which belongs only to the Spirit, as the consequence. To prevent such things from happening, be happy for one's achievements. Don't show envy towards them. The quote implies that true happiness belongs only to the Spirit, but why? The reason why is that the Spirit is pure and holy, so only it can have true happiness. Bem-aventurados os pobres de espírito, porém, porque deles é o reino dos céus. Ser pobre de espírito e despegar-se dos bens terrenos, não recusa-los quanto chegar honestamente, mas também não fazer deles o objetivo supremo da existência. Aquele que cobiça os bens do próximo aprisiona-se a matéria e fecha o coração. A verdadeira felicidade que pertence somente ao espírito. Não cobiçarás significa que não devemos sentir inveja dos bens ou das conquistas dos outros. Quando fazemos isso, nós afetamos de Deus e deixamos de experimentar a verdadeira felicidade, que pertence somente ao Espírito. Para evitar isso, devemos alegrar-nos com as conquistas do próximo, em vez de invejá-las. A citação nos lembra que a verdadeira felicidade pertence ao Espírito, porque é nele que se encontram a pureza, a paz e a elevação. Ao estudarmos estes mandamentos, lembramos que as leis divinas são expressão do amor de Deus por nós.
Elas nos orientam a respeitar a vida, viver com fidelidade, agir com honestidade, falar a verdade e vencer a inveja. Jesus nos mostrou o caminho mais perfeito para cumprir essas leis, amar a Deus e ao próximo. Que possamos seguir seus exemplos e buscar todos os dias nossa melhoria moral e espiritual. As we study these commandments, we are reminded that the divine laws are an expression of God's love for us. They guide us to respect life, life with faithfulness, act with honesty, speak with the truth, and overcome envy. Jesus showed us the most perfect way to fulfill these laws, to love God and our neighbor. May we follow his examples and seek every day our moral and spiritual improvement. Muito obrigada, Juventude do Getú. Vocês fizeram um excelente trabalho. Okay? Thank you guys. You guys did such a great job. I'm very proud of you. Agora nós vamos fazer a nossa oração de abertura. Peço que a todos que elevem seus pensamentos a Jesus, que fechem seus olhos e vamos nos unir num só pensamento de bondade, de amor, de harmonia. Vamos nos unir a Jesus e toda a espiritualidade benfazeja desta casa espírita. Deus Pai de amor, bondade e luz, obrigada por essa oportunidade que estamos tendo hoje aqui de participarmos dos trabalhos públicos dessa casa de amor e de caridade. Que possamos, Pai, absorver aqui todos os ensinamentos de amor, de harmonia, de bondade, de perseverança, de caridade. Que possamos levar daqui hoje, Pai, todos esses ensinamentos que serão dados aqui hoje, começando pelos 10 mandamentos da lei divina, que esses jovens tão corajosos vieram aqui hoje expor a interpretação deles, de cada um desses mandamentos. Que possamos tirar deles as lições que precisamos para seguir em frente a nossa caminhada terrena. Que possamos entender que quando temos Deus em nosso coração, quando temos os ensinamentos de Jesus como nosso manual de instrução, sempre seremos vitoriosos do outro lado. Sempre conseguiremos passar pelas provas da vida, pelas dificuldades, pelos percalços do nosso caminho, com louvor, com luz e paz dentro dos nossos corações. Porque sabemos, Pai, que a felicidade eterna é o nosso futuro. Então, que possamos sair daqui hoje com essa certeza de luz e de amor dentro de nós. Que possamos sair daqui hoje, arregaçar as nossas mangas e enfrentar a nossa vida de cabeça erguida, com positividade dentro dos nossos corações. Porque cada momento que é colocado para nós, por Deus, em nosso caminho, é a oportunidade que temos para crescer e nos melhorarmos. Venha, Pai amado, abençoar a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, todos aqueles com quem convivemos. Abençoe a nossa semana e venha nos iluminar e proteger todos os dias, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigada.
Bom dia, gente. Eu faço parte também da juventude, tá? Me escolhi para dar continuidade. Bem, gente, agora a gente vai dar prosseguimento ao Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é um momento em que a gente estuda junto, certo? A abertura e que foi com os jovens e o estudo do Evangelho é uma exposição, mas o Livro dos Espíritos é um estudo em conjunto. Então eu vou trazer as mesmas perguntas que o Kardec fez no século XIX à espiritualidade, e a espiritualidade respondeu para eles. Então eu vou trazer essas perguntas e a gente vai tentar entender o que é que os espíritos nos trouxeram naquela época. Então estamos começando hoje do capítulo 8 do livro 3º. A gente está começando hoje a Marcha do Progresso, certo? E isso que vocês acabaram de ver é o progresso. São os jovens já vindo para cá, já nessa idade aí, alguns teenagers, outros pré-adolescentes, já se interessando e trazendo e participando dos estudos e vindo colaborar aqui conosco. Na pergunta 779, Kardec perguntou à espiritualidade: o homem extrai dele mesmo a força para o progresso, ou este não é senão o produto de um ensinamento? O que é que ele quis perguntar? A gente sabe que a humanidade, o planeta está evoluindo, e a humanidade e todos aqueles que fazem parte do planeta, não só a humanidade, mas também os animais evoluem. A gente vê que os animais que hoje em dia existem no nosso planeta não são os mesmos animais da época pré-histórica. Então, vai havendo a evolução. A gente vê que os nossos animais domésticos, hoje em dia, é como se fosse praticamente uma criancinha. Eles parece que entendem o que a gente quer e seguem a gente. Então, tudo está evoluindo no nosso planeta. Então, Kardec veio perguntar: isso é alguma coisa que a gente traz, que o ser humano traz de dentro de si, ou é alguma coisa que ele vai crescendo porque está se ensinando, ou por osmose? E aí? O que é que vocês acham? Muito bem. Outra pessoa também falou ali os dois. E é isso mesmo, gente. A gente já traz isso dentro de si. Nós somos filhos dele, né? De um único pai. Então, como todo filho, a gente carrega um DNA divino dentro da gente. A gente já carrega isso conosco. Então, nós sentimos a necessidade de progredir, e a humanidade também nos ajuda com o progresso. Um exemplo disso acabamos de ver aqui. Os alunos que estão aqui, os jovens, com a Virgínia e com a Aline, ajudando para que eles venham aqui. E assim funciona em todas as áreas. Nós, quando pequenos, passamos por escolas onde a gente tinha professores que nos ensinaram. Então, a gente aprende as profissões, aprende as línguas e aprende também as coisas morais do universo. É para isso que a gente está aqui dentro dessa casa espírita, para aprender um pouco as leis morais e, para, além disso, pôr em prática essas coisas que a gente aprende. Foi isso que Jesus veio fazer aqui, em determinado momento da humanidade, quando a humanidade já estava a um ponto que estava preparada para receber os ensinamentos. Jesus veio aqui e trouxe esses ensinamentos. Antes de Jesus, teve outras pessoas
designadas por ele, por Jesus, que vieram trazer também esses ensinamentos. Na Grécia tivemos os filósofos, tivemos no Oriente, tivemos Buda. Então, várias outras pessoas vieram antes de Jesus trazer ideias. E Jesus, há 12 mil anos atrás, quando a humanidade já estava pronta, ele veio trazer esses ensinamentos. Então, nós sentimos essas necessidades e a sociedade nos ajuda também a crescer, a evoluir. Mas vamos ver o que é que a espiritualidade falou para Kardec. O homem se desenvolve naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. É assim que o mais avançado ajuda no progresso dos outros, pelo contato social. Então, que coisa interessante, né? Quem vem acompanhando aqui todo domingo vai ver que antes desse capítulo a gente estava estudando o quê? O que é que a gente estava estudando? A gente estudou a necessidade da vida social, a gente estudou a vida em isolamento, os laços de família. E agora a gente passa para outro capítulo, onde a gente vai ver que nesse capítulo, a lei do progresso, né, a marcha do progresso, que a gente precisa desse contato social que foi visto para que um possa ajudar o outro. Porque aquela pessoa que vive em isolamento, como é que ela vai aprender com outra pessoa? Ela não aprende com outra pessoa. Não é? E alguém quer trazer alguma coisa? Antes que eu faça alguns comentários sobre o que eu peguei lá no Miramês. O Miramês é um livro que aqueles que não conhecem ainda, é um livro, é uma coletânea, que ele vem trazer um estudo aprofundado da resposta que a espiritualidade dá. Então ele vem se aprofundar mais ainda no que a espiritualidade nos traz. Aí ele fala, o progresso é força de Deus na intimidade das criaturas. Então, o que ele quer dizer com isso? Que dentro da gente a gente já tem o progresso. A gente já traz o progresso dentro de nós. Tudo cresce pela lei que determina o despertamento de qualidades espirituais por vontade de Deus. Então, é da vontade de Deus que nós progredimos. Jesus, ele falou que todos nós, um dia, poderia fazer até mais do que ele. Vai demorar, gente. Vai demorar. Mas um dia a gente vai ser um espírito crístico. Eu digo que vai demorar porque é o seguinte, o nosso sistema solar tem 400 milhões de anos. 400 milhões de anos. Há 400 milhões de anos, Jesus já era um espírito crístico. Então, por aí a gente dá para ter noção o quanto a gente vai demorar. Mas um dia a gente vai chegar lá. A gente não, nosso espírito vai ser, ele é eterno. A gente não vai ter fim. Então a gente vai ter o resto da vida, literalmente o resto da vida espiritual para progredir. Homem algum pode ou tem o poder de entravar o progresso. Olha que interessante. Homem algum tem o poder de travar o progresso. Por mais que a gente ache que alguém está querendo bagunçar o coreto, está querendo virar tudo de perna para o ar, essa pessoa não tem condição de travar o progresso. Ele continua, pois ele é um gênio de 1000 possibilidades que age em todas as direções da vida. O progresso é um gênio de 1000 possibilidades que agem em todas as direções da vida. A própria Terra, com o passar dos tempos, vai ficando cada vez mais purificada. O ar mais leve, as águas mais sutis, os animais e as plantas com expressões mais adiantadas. E o homem é o que mais progride, o que mais assimila o progresso.
Então, apesar da gente achar que o planeta está de perna para o ar, e é poluição em todo canto, e derretimento das camadas polares, coisa que já se descobriu que não está mais derretendo, que voltou a congelar. Então, tudo isso aí está tudo sob controle. Porque Jesus, aquele que criou o nosso planeta, ele está sob o controle desse planeta. Ele é que governa o nosso planeta. Como disse Jesus, a quem tem mais será dado. Quando os raios do sol bafejam a humanidade evoluída, essa tira deles mais vida e mais paz. Isso a gente vê, gente, no quem estudou o livro Nosso Lar, a gente vê que em determinado momento, os espíritos que estão no nosso lar, eles conseguem absorver dos raios do sol energias. Então ele vem falar que a humanidade mais evoluída, ela consegue absorver energia. Porque se a gente parar para pensar, tudo no nosso planeta depende do sol. Os animais que a gente come, que a gente se alimentam das plantas, e também nós se alimentamos das plantas e dos animais. Se não tivesse sol, não teria planta. Consequentemente, não teria animal e a gente também não estaria aqui. Tudo depende da energia do sol. Notemos que as crianças de hoje, com poucos anos, já demonstram mais conhecimento que as crianças da mesma idade do passado. A gente está vendo, né? Eu, nessa idade aqui, eu só dava trabalho para a casa espírita. Aliás, eu só passei a ser trabalhador de casa espírita quando eu pisei aqui no Getúlio. Apesar de frequentar a vida toda a casa espírita desde bebê, eu só passei a ser trabalhador aqui. Porque lá no Brasil eu só dava trabalho para a casa espírita. São os espíritos que progrediram, voltando em novas vestes. Foi o que a senhora falou. A gente aprende e depois volta já um pouquinho mais inteligente. O próprio corpo físico também atendeu o progresso, ofertando ao seu ocupante meios de expressar melhor a sua inteligência. Gente, eu queria fazer uma parada aqui para trazer uma coisa interessante. O estudo da paleontologia, o que estuda a evolução dos seres humanos e dos animais, né? Ele fala que até 4 milhões de anos atrás, porque vai bem além disso, mas antes disso eram os grandes primatas, mas em 4 milhões de anos atrás, ele deu, porque eles falam que a evolução do ser humano tem a microevolução e a macroevolução. A microevolução é aquela que vai lentamente. E a macroevolução é aquela que, vez por outra, dá um salto. Alguma coisa acontece que existe aquele salto. Então ele fala que há 4 milhões de anos atrás, isso foi descoberto por uma paleontologista do Museu da França. Na França tem um museu de arqueologia que é um dos mais principais, dos mais importantes. Então, essa cientista, ela descobriu que há 4 milhões de anos atrás, a mandíbula do ser humano, que na época era o Australopithecus, mudou. Consequentemente, quando essa mandíbula mudou, a caixa craniana aumentou. Consequentemente, a caixa craniana aumentou e o cérebro também aumentou. Então, o homem passa a ter uma evolução. Aí vem para 2 milhões e meio. Ele aumenta de novo. Tem assim, uma coisa que acontece, vai aumentando, mas quando chega nessa época, uma coisa acontece que eles não sabem o que foi. Os cientistas não sabem o que foi, certo? Mas tem o lado do espiritismo, né? Então, ele fala que tem outra mudança, aumentou mais um pouco. Aí passa a ter o homens erectus e o homens
Ramines, eu escrevi um negócio aqui que nem eu estou entendendo. Mas aí, quando chega a 2 milhões de anos, aumenta de novo essa caixa craniana e essa mudança na mandíbula. E aí passa a ter o Homo. Para quando chegar, corta o Erectus e o Ramines e passa a ter só o Homo. Aí, quando chega a 300 mil anos atrás, tem essa evolução que passa a ser o que a gente é hoje, o Homo sapiens. Então, o Homo sapiens ele existe há mais ou menos 300 mil anos. A humanidade que a gente conhece hoje em dia. Então, o interessante, gente, é que essa mudança toda, essa macro mudança que acontece, não aconteceu só num local. A mesma mudança acontece no planeta inteiro. Em todas população de seres humanos daquela época. O que é isso? Naquela época não tinha transporte para um e do lado do outro. O que é isso? É a intervenção de quem? E no livro A Caminho da Luz, eles vêm falar que nessa época, espíritos que foram exilados de Capela foram trazidos para cá, para o nosso planeta, para dar um salto quântico, uma mudança no nosso planeta. E, gente, médicos e cientistas atuais, eles estão estudando, estão fazendo uma análise, uma pesquisa, porque mudanças como essa já foram descobertas nos Estados Unidos e no Japão. Hoje está acontecendo isso. Hoje está acontecendo isso. A gente sabe que o nosso planeta está mudando, está evoluindo. Então, isso é interferência da espiritualidade aqui no nosso planeta. Então, a gente cresce micro, mas, vez por outra, tem essas interferências da espiritualidade, mudando alguma coisa. Quem tiver olhos de ver, que vejam. Mas as coisas estão mudando. Então, Deus fez tudo perfeito, sem nada faltar, pois Ele é todo perfeição. É imutável nas suas qualidades e onisciente. O que é onisciente? Então, Ele tem ciência de tudo. Ele nada iria fazer imperfeito. Na intimidade de tudo que saiu das suas mãos magnânimas e santas está a perfeição. O que notamos imperfeito é por falta de visão nossa. Então, quando a gente olha e diz, nossa, o mundo não tem jeito, vai se acabar, o povo preocupado com o que os presidentes estão fazendo, vão explodir. Não vai não, não vai explodir o planeta não. Não vai não. Vai criar transtorno, dor de cabeça, mas não vai acabar com o planeta. Porque só quem tem condição de acabar com o planeta é Deus ou Jesus. E, se um dia isso acontecer, gente, vocês acham que não vai ter outro planeta esperando pelos espíritos que estão aqui, não? Ou a gente vai ficar perdido no espaço? Não vai. Se um dia a Terra deixar de existir, vai explodir a Terra. Se isso acontecer, a gente vai encontrar outra casa. Jesus vai botar a gente em outra casa. É lógico. A gente não pode... A gente não pode deixar que isso aconteça. Se depender de nós, a gente vai trabalhar para que isso não aconteça. Mas tem coisa que foge do nosso controle. Então a gente não tem que perder energia com essas coisas. Chico Xavier, ele tinha uma frase que ele dizia: a melhor coisa para combater o mal é não falar sobre o mal. Só rezar. Só vibrar no bem. Não adianta a gente combater, a gente querer bater de frente com as coisas negativas. A gente tem que vibrar no bem. Em tudo dorme a perfeição dependendo. Em tudo dorme a perfeição, dependendo, pois, do despertamento espiritual que o progresso pode fazer gradativamente.
É nesse caso que necessário se faz a parte de cada criatura, o esforço próprio de cada um para a sua paz espiritual. Então, o que é que ele vem dizer aqui? Que é preciso que a gente faça a nossa parte para que a gente consiga a nossa paz espiritual. Porque quando a gente faz a nossa parte, a gente se sente, a gente fica de boa. Com a consciência tranquila, a gente põe a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo. Eis aí o que chamamos de conquista. O progresso é luz espiritual que pode nascer dentro de cada um, no centro da vida, mas com as bênçãos do Criador que se encontram em toda parte. Aqui, ó, gente, o progresso é uma luz que cresce dentro de cada um de nós. O homem se desenvolve por si mesmo, e isso é um modo de expressar a parte que ele deve fazer, ganhando a sua felicidade. Mas tudo vem de Deus. Somente ele é o benfeitor universal, e nós outros seus co-criadores. Participamos, é lógico, dos trabalhos da divindade. A ignorância, pensam alguns, entrava o progresso de si ou das coisas. Como se enganam. Tudo cresce pela força do tempo, que não passa da força de Deus. Então, o que é que ele vem dizer aqui, gente? Quem acha que a ignorância atrasa a humanidade está equivocado. Por quê? O que é que a gente tem aprendido com esses 4 últimos livros, não 4 últimos livros, mas com a coletânea que Divaldo trouxe do Filomeno de Miranda, que fala sobre a transição planetária. Obrigado, Luiz. Que aqueles que não acompanhar a sintonia do planeta, ó, vai cair fora. O planeta vai crescer, que foi o que Jesus já falou. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Então, aqueles pacíficos vai continuar aqui no planeta, evoluindo com o planeta. Aqueles que conseguirem dar um salto maior do que a evolução do planeta, pode ser convidado para ir para um planeta mais evoluído. Como foi o caso do nosso Bezerra de Menezes, mas ele disse, não, eu quero ficar nesse planeta ajudando. Porque ele podia estar num planeta mais evoluído. Mas ele disse, por amor à humanidade, ele disse, não, eu quero continuar nesse planeta. Mesma coisa, espíritos como Maria de Nazaré, que podia ter voltado para Sírios e continua até hoje cuidando da gente. Vários espíritos que passaram por aqui, que podiam estar em planetas bem mais evoluídos do que a Terra, continua aqui por amor, por misericórdia, ajudando a nós. E aqueles que não acompanhar, ó, vão cair fora. Aí vão conhecer o que é o ranger de dentes. Porque já pensou, a pessoa depois de um certo desenvolvimento científico, não moral, mas científico, a pessoa ter que voltar para lá para a época dos australopitecos, o quanto não deve ser duro, deve ser difícil. Basta a gente fazer uma comparação assim bem grotesca, sair daqui que a gente tem conforto e às vezes ir para um local sem conforto nenhum, sem energia, sem água quente, sem dishwash, sem máquina de lavar, de secar. Regredir. Pegar um trânsito como eu pego lá em Recife, que é um passando por cima do outro. O lixo na rua, o povo jogando lixo na rua, cachorro sofrendo no meio das calçadas, gente pedindo esmola, é sofrimento. Isso não é nada comparado a voltar para um planeta ainda em criação, saindo do berço da criação. Mas vai acontecer, aqueles que não quiserem acompanhar a evolução do planeta vai acontecer. Eu vou agora dar uma acelerada porque já estou quase no meu horário, né?
Aquele ou aqueles que desejam impedir o progresso acabam desistindo de suas investidas inspiradas na ignorância, porque é lutar contra Deus e servir-se da inutilidade. Como é que a gente vai lutar contra Deus? Não tem, né, gente? Esses homens desejam ser os primeiros a lutarem contra as ideias das leis naturais. E, para ele, nós copiamos os que nos diz Marcos no capítulo 9, versículo 35. E ele assentando... Marcos capítulo 9, versículo 35. Eu vou falar rapidinho. Daqui a pouco, depois que eu ler aqui, eu vou falar para vocês. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Quem tentar impedir as leis naturais, passa a ser servo dessas leis, para aprender com a humildade a servir à vontade de Deus, com seus atributos divinos se expressando em todas as direções da vida. Se queremos ser felizes, trabalhemos em mudança para o melhor todos os dias. Deus nos abençoará por intermédio de Jesus, cabendo à sua paz nos indicar a verdadeira felicidade. Gente, a vida inteira a gente é assistido pela espiritualidade, pelos nossos benfeitores espirituais, o tempo todo nos trazendo, nos dando ideia, nos dando intuição para melhor agir. As maiores conquistas que aconteceram nesse planeta não foi à toa. Foram inspirações que vieram, seja na ciência, na medicina, nas artes, até nas artes. A gente estuda isso também no nosso lar, onde ele fala no campo das... Quem se lembra? Eu esqueci agora. No Bosque das Águas, onde eles vão para o campo onde eles escutam as músicas. Então eles falam que os grandes músicos iam lá e recebiam notas e partituras para voltar aqui na Terra e pôr em prática aqueles estudos que eles recebiam. As grandes descobertas, Oscar Niemeyer projetou Brasília toda através do sonho. Na entrevista que ele deu, ele falou isso. Todo o esboço de Brasília foi feito num desenho. Ele acordava, vinha com aquele negócio na cabeça, colocava em prática. A pessoa que no século XIX pôs junto a tabela periódica, o Dmitri Mendeleev, que pôs junto a tabela periódica, ele passou 3 dias... No século XIX, os cientistas quase todo dia descobriam um elemento diferente, mas eles não sabiam como botar aquilo, organizar aquilo. Então, o Dmitri Mendeleev, ele sentou-se, era um grande cientista, um grande químico, ele sentou-se para organizar aquilo, para organizar a tabela periódica. E passou 3 dias e 3 noites quebrando a cabeça, mas ele não conseguia concluir o trabalho, pegou no sono. Quando ele acordou com a imagem da tabela periódica na cabeça e fez ela em poucos minutos. Então, o que é isso? É interferência da espiritualidade. E a tabela periódica que ele criou de uma forma que os outros elementos que foram descobertos depois se encaixavam naquela tabela que já estava pronta. Então, ele criou uma coisa para o futuro, que até hoje é usada, a mesma tabela. Oi, Luiz. Pode. 4 bilhões, né? Eu sabia que tinham 4. Eu sabia que tinham 4. É porque... Uhum. Então, gente, a gente não está só. Basta a gente entrar em sintonia com os nossos benfeitores que as ideias chegam. Eu falei para vocês que eu ia falar um pouco sobre capítulo 9, versículo 35, né? Hoje pela manhã, eu acordei mais cedo, estava estudando de novo, né? Isso que eu ia falar para vocês. Depois que eu estudei, eu peguei e abri meu evangelho para ler. Quase todo dia de manhã, antes de sair de casa, eu abro o evangelho e leio a lição. Adivinha a lição que caiu? Justamente essa que eu estava estudando, que tinha acabado de estudar. Então, assim... Então, a espiritualidade está sempre nos auxiliando, gente.
basta a gente abrir as portas que eles chegam junto. Bem, eu já passei do meu tempo, tá? Agora a gente tem o Evangelho no Lar, que está com Evangelho. Nossa, eu estou trocando. Gostei dessa. Aqui é nosso segundo lar, então não deixa de ser Evangelho no Lar. Nossa, hoje eu estou atrapalhado, viu? A Diene vai vir trazer o nosso Evangelho do Lado Getú. Tá bom? Boa semana para todos. Bom dia a todos. Eu estou com a lição, com a lição não, hoje eu estou com o Evangelho, né? Carlos acabou de anunciar, está em Mateus 14, de 22 a 33. Jesus anda sobre a água. Essa passagem ela aconteceu logo depois da multiplicação dos 5 pães e dos dois peixes, né? Por isso que ela inicia assim. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. Agora veja bem, gente, olha a situação dos discípulos. O texto aqui, ele nos fala que Jesus insistiu para que eles fossem para o outro lado, né? Que fossem na frente dele, para o outro lado. E depois ele encontraria com eles, né? Logo mais. E certamente os discípulos, né, por ser Jesus quem estava dando aqui aquela ordem, eles disseram, é melhor obedecer, né? Então eles, e se foi ele quem pediu, é porque vai dar tudo certo, não vai ter tempestade, não vai ter águas, né, revoltas, as águas vão estar tranquilas, vai dar tudo certo, vamos embora. E de repente eles se deparam com a tempestade, né, com ondas fortes, ventos soprando contra eles, e eles entram em desespero, né, e certamente pensaram assim, nossa, poxa, por que Jesus fez isso? Por que ele nos mandou sozinho para o meio da tempestade, né? E aqui em Mateus, Mateus não nos fala, mas lá em Marcos 6:48, ele relata que de lá de onde Jesus estava orando, ele olha e os vê em dificuldade. Então, Jesus estava orando, mas não tirou os olhos dos discípulos, né? O que vem para nós como lição. Porque Jesus, mesmo diante das tempestades, ele não tira os olhos de nós, né? E o texto, ele nos traz essa compreensão de que as tempestades da vida, elas são inevitáveis, elas vão chegar em nosso caminho em algum momento, né? Porque elas são pedagógicas. E muitas das vezes, elas vêm para nos amolecer. Muitas vezes nós estamos lá desesperados por causa do vento forte, o vento vem contra, a gente tenta caminhar e o vento empurra, mas olha, muitas das vezes essas tempestades elas vêm para amolecer. E isso acontece quando nós estamos ainda endurecidos pela vaidade, pelo orgulho, né? Aí, quando esse orgulho ele está diante de nós ali latente, o que acontece? As tempestades chegam para nos fazer curvar. Porque somente as dificuldades nos faz curvar. Porque o orgulho quer nos manter em pé. O orgulho quer nos manter dizendo que estamos fortes, quando, na verdade, nós não estamos. Aí, o que acontece? As dificuldades para nos fazer curvar e compreendermos de uma forma mais clara quem é Jesus. Para muitos, acontece dessa forma. As dificuldades chegam para que você tenha uma compreensão melhor de quem é o Cristo. Jesus não está na sua vaidade.
Jesus não está no seu orgulho. Jesus não está na sua soberba. Jesus está para nos ensinar justamente a moldar tudo isso que possuímos dentro de nós, né? E aí é que nós compreendemos porque estamos passando pelas lutas, né? Mas Jesus, ele sempre, a certeza que a gente tem que ter que Jesus sempre, mesmo diante das dificuldades, mesmo que sejam elas para nos curvar, ele vem ao nosso encontro. Ele vem. E aí o texto segue falando: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Em outro texto bíblico aqui, acredito não, é lá em Marcos, do mesmo que eu citei, ele fala que Jesus se dirigiu a eles na 4ª vigília. Por quê? Porque os judeus, eles têm as vigílias noturnas, né? Que começa de 6 às 9, de 9 à meia-noite, de meia-noite às 3 da manhã e de 3 da manhã às 4. Jesus foi na 4ª. De 3 da manhã às 6 da manhã. Então, ele foi no último horário, né? E a pergunta é, por que Jesus só foi ao encontro deles na 4ª vigília? Ou seja, somente no último horário. Por que Jesus agiu assim? Gente, Jesus não foi atrasado ao encontro deles, não. Jesus não estava atrasado. Jesus sempre vem, ainda que na 4ª vigília, ao nosso socorro. Em alguns casos, ele deixa esse socorro chegar no último minuto. Ele deixa por quê? Porque ele quer ver você ir até o máximo da sua prova. Ele deixa você ir até o máximo. Quando você pensa assim, eu não consigo mais, e o socorro chega. O socorro chega para quê? Para você reconhecer uma coisa. Para você reconhecer que não foi a sua inteligência, não foi o seu poder, não foi o seu dinheiro, não foi a sua influência, foi a misericórdia de Deus. Por isso que ele deixa o socorro chegar no último minuto do segundo tempo. Para que você entenda que é a misericórdia dele e não a sua força. Porque acreditar que a sua inteligência, o seu poder, o seu dinheiro, a sua influência é que vão te tirar das dificuldades é puro orgulho. Isso é puro orgulho e vaidade. E Jesus sempre vem ao nosso encontro. Ele mesmo nos disse, né, que nenhuma das ovelhas dele ficaria de fora. Então, ele não vai deixar de socorrer, né? E ele fala que nenhuma ovelha que o Pai me confiou ficará de fora. Essa é a fala do Cristo. E ele não chega atrasado. Ele chega no momento certo. E qual que é o momento certo? O momento em que nós estamos prontos. O momento em que nós estamos prontos para receber o auxílio. Eu vi um testemunho que me fez refletir muito no amor de Deus por nós. E eu quero compartilhar aqui com vocês, para que vocês também possam refletir nesse amor. Esse testemunho ele foi de um empresário paulista. Ele estava viajando um dia com outros amigos dele, também empresário. E no quarto do hotel ele entra e eles estavam ali cheirando cocaína. E eles oferecem para ele. Ainda falam, olha, vai ser uma experiência incrível. E ele experimenta. E a partir daí ele não consegue sair mais. Aí a vida dele foi se enrolando, o casamento dele foi se destruindo, ele foi perdendo o dinheiro, ele foi perdendo as amizades. Enfim, a vida dele virou um caos. E aí, ele não aguentando tudo aquilo que ele estava passando, ele resolve arrumar as malas, chama a família, a esposa e os filhos e fala, olha, eu vou viajar. Só que a viagem dele, gente, foi viver na rua. E debaixo de viadutos, né, completamente dominado pelas drogas. E era crack, era cocaína. Então,
a saúde dele ali já estava arruinada, a vida dele já estava toda destruída. A família já não teve mais notícias dele. E eles passam a buscar em hospitais, nos MLs da vida lá e procuram e nada, ninguém tem notícia dele. Gente, mas a filha dele não desistiu dele. Não desistiu. Já haviam se passado 7 anos, ela ainda procurava por ele. Todas as noites. E, na maioria das vezes, ele dormiu embaixo da marquise da primeira Igreja Batista de São Paulo. Isso é ele mesmo contando. Aí onde muitas vezes ali da igreja, daqueles irmãos, porque a luz do Cristo está onde está a palavra dele. Em qualquer religião, a luz do Cristo está ali, para tocar no coração de quem está preparado para ser socorrido. Ali ele recebia vestes, alimentação. E em uma madrugada dessas, após 7 anos, a filha dele ainda o procurava. E ela andando ali pela praça, ela vê um homem barbudo, todo sujo, maltrapilho. Ela torna a olhar para ele e ela vê e grita, é meu pai. E ela sai correndo. Gente, me desculpa, essa história me tocou muito. E ela sai correndo ao encontro dele e abraça com ele mesmo sujo, com mau cheiro, certamente, sei lá quanto tempo sem banho, né? E ela o abraça e leva ele para casa, recolhe ele em casa, e ali foram mais 7 anos de tratamento para curar, para tirar ele do vício. E ele se recuperou. Ele recuperou o casamento, porém um filho dele disse para ele, olha, eu não quero te ver. Só um filho, eu não te reconheço como pai. Você destruiu a minha vida e eu tenho vergonha de você. E ele chorava muito quando ele ouvia isso do filho que não o perdoava, né? Aí, no aniversário do filho, o filho resolve fazer uma festa e manda para ele um convite. Aí ele recebe o convite e pensa assim, meu Deus, será que eu vou? Será que ele vai me humilhar? Será que ele vai me maltratar na frente das pessoas? E ainda assim, ele vai. Ele se encoraja e vai ao encontro no aniversário do filho. E lá chegando, o filho o abraça chorando e fala assim, pai, a falta que o Senhor me fez foi muito maior do que a dor que o Senhor me causou. Aí se reconciliaram. E esse testemunho, gente, ele veio para nos mostrar e nos dar uma prova do que o amor, a força do amor é capaz de fazer nas nossas vidas. Imagina, nós estamos falando do amor de uma filha, de um filho que não conseguia perdoar, mas entendeu que o amor que ele sentia pelo pai era muito maior, que a ausência que o pai teve na vida dele foi muito maior do que a dor que causou para ele. Agora, nós estamos falando de um amor do homem, uns para com os outros. Agora, imagina o tamanho do amor de Deus e de Jesus por nós. Nós não conseguimos imaginar. Agora, imagina a força do amor de Deus e de Jesus em nossas vidas. Imagina a força que ele tem sobre as nossas vidas. Então, Jesus, ele, com essa mensagem que eu venho trazer, esse testemunho, é para que vocês entendam que Jesus também não desiste de nós, assim como aquela filha não desistiu do pai. E se você está passando aqui por alguma tempestade na vida, não se desespere. Jesus não está atrasado na sua vida. Tenha calma. E aí o texto ele segue falando assim, quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram com medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Gente, vocês imaginem em plena madrugada, numa tempestade, raios, trovões, na madrugada, a madrugada é escura, né? Completamente escura, e o barco te jogando de um lado para o outro, e de repente, em meio à escuridão, um relâmpago risca o céu.
e você vê um homem caminhando sobre as águas. Você imagina o susto. Realmente é aterrorizador, né? E é para ficar aterrorizado mesmo. O que nós faríamos diante de uma situação dessa? Entraríamos em pânico, né? Mas Jesus olha para os discípulos ali e enxerga uma outra tempestade. Aquela tempestade ali da natureza, a chuva, o vento, ele deixa para olhar depois. Ele enxerga uma tempestade ainda maior do que a da natureza. Ele enxerga o que estava acontecendo do lado de dentro. Jesus enxerga a tempestade que estava dentro do coração dos discípulos naquele momento. Então, Jesus, ele não se dirige ao mar, né? Ele não acalma a tempestade ali primeiro, que está acontecendo ao mar. Ele acalma primeiro a tempestade do coração deles. Quando ele diz, coragem, sou eu, não tenham medo. Então, Jesus estava ali acalmando o espírito deles, acalmando o coração que estava em desespero. Então, Jesus primeiro acalma o coração. Então, tem hora que as circunstâncias da vida e a tempestade que chegam para nós, que deixa essa confusão, esse medo acontecer dentro de nós, né? E nós entramos em desespero, o desequilíbrio, né? E Jesus, justamente, ele chega para acalmar os nossos corações em meio à tempestade. E ele está aqui esta manhã, vocês podem acreditar nisso. Ele conhece a tempestade de cada um aqui presente. Ele conhece o que está levando o seu espírito a desesperar, a ter medo. Porque Jesus conhece a tempestade de cada um. E ele vem nos falar através do Evangelho, desse Evangelho, que o único antídoto para acalmar o nosso desespero é a consciência de que ele está na nossa história. Jesus nunca esteve fora da nossa história. Ele grita, coragem, sou eu, não tenham medo. Ele é quem governa o nosso planeta. Só ele pode trazer a paz para as nossas almas quando nós estamos desesperançosos. É ele que traz essa paz. E lá no barco, em meio à tempestade, só teve um que teve essa consciência, que era Jesus que estava ali. E ele disse, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, por sobre as águas. E Jesus respondeu, venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Eu quero contar para vocês que Pedro, ele está aqui hoje. Pedro está aqui. E quem é Pedro entre nós? Pedro somos todos nós. Todos nós somos Pedro. Porque tem hora que nós temos uma fé tão valente, né? A gente pensa assim, eu posso, eu consigo, isso aqui não é nada para mim. É uma fé, eu acredito que seja aquela mesma fé que quando nós estamos preparando para reencarnar, a gente vem prontos para resolver tudo e nós queremos resolver tudo de uma vez, é aquela fé valente que a gente vem com ela, né? E aqui também, depois de encarnados, em algumas situações, a gente vai com tudo, como Pedro. Corajosos, né? E falamos, se és tu, Senhor, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Aí a gente pula na água, com a coragem, e começa a andar, enfrentando ali as nossas dificuldades, né? Mas em um momento nós tiramos o olhar do Cristo e olhamos para o vento, olhamos para a tempestade, que são as dificuldades que estão na nossa vida. Aí nós começamos a falar assim, Senhor,
esse vento aí está forte demais. Não vai dar para mim não, Jesus. Está muito forte, o Senhor não me avisou que era tão forte assim. E está indo contra, eu estou tentando ir para frente, ele me empurra. Acho que eu não consigo continuar caminhando não, Jesus. O naufrágio aqui vai ser inevitável se eu continuar. Olha só, estava numa fé tão robusta. Na primeira tempestadezinha ele já começou, mas Senhor, não vai dar certo isso não. Aí por uma fração de segundos você começa a afundar. E às vezes a gente afunda mesmo, né? Aí é que eu gosto de Pedro, porque Pedro ele não dá um de valentão, tipo, eu vou enfrentar, eu vou conseguir sair dessa situação sozinho, eu posso, eu vou conseguir. Ele não, ele recorre a Jesus. Imediatamente. Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. E aí Jesus não espera a quarta vigília, não. Jesus leva o socorro imediatamente para Pedro. Esse socorro teve que ser imediato, porque ele estava afundando. Então, Jesus estende o braço e socorre a Pedro. Imediatamente, Jesus fala, homem de pequena fé, por que você duvidou? E é assim que Jesus fala conosco na nossa vida, no nosso dia a dia, quando nós estamos diante dos problemas, quando nós estamos diante das provas que vêm justamente para nos moldar. Jesus fala, por que você duvidou? Veja, não era a força do vento, não era a fúria do mar, e não são os problemas, não é o tamanho que o problema é a dúvida. É a falta de fé que nos faz afundar. É a dúvida, é a falta de fé. Porque não importa o tamanho dos problemas. Jesus não dá, nós já ouvimos isso quantas vezes aqui, que Jesus não dá um peso maior do que nós possamos carregar. Por mais que ele te experimente até o último minuto da prova, ele sabe que você é capaz de suportar. Porque ele te deu o peso que você suporta. Então, quando as dificuldades elas chegarem para a nossa vida, nós temos que manter o foco. Nós temos que manter o olhar firme em quem? Em Jesus. E é justamente na hora da dor, na hora das dificuldades, que o nosso olhar não pode se desviar do Cristo. Porque se ele se desvia por um segundo, nós afundamos. E nós temos que entender que é ele quem está nos orientando o tempo todo nessa caminhada terrena, né? Ele esteve, está e estará sempre dentro do nosso barco. E Jesus ele está aqui pronto para nos socorrer. Basta pedir com coração, como fez Pedro. Senhor, salva-me. E o socorro vem de imediato. Acreditem, não vai chegar na quarta vigília. E nos diz o texto assim, quando entraram no barco, o vento cessou. Então cessou porque Jesus chega também para acalmar, não somente o seu coração, mas as circunstâncias que te levaram ao desespero. Então, quando Jesus ele acalma a tempestade, ele está acalmando as circunstâncias. Essas circunstâncias, elas têm horas que elas são terríveis, que a gente pensa, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Mas Jesus ele chega e nos fala assim, filha, filho, eu acalmo o seu coração e as circunstâncias, porque ele está do nosso lado o tempo todo. E ele apenas quer que nós tenhamos o ouvido para ouvi-lo,
o coração para sentir a sua presença, né? Nos dando apoio. E ele nos leva seguros, salvos, até onde nós devemos chegar. Porque na vida futura, nós sabemos que é lá no futuro, e Jesus está do nosso lado, caminhando, nos fortalecendo, nos guiando, para que chegamos lá seguros, né? E concluindo aqui o versículo 33, depois da experiência onde eles viram Jesus andar sobre o mar, de acalmar o coração deles, de acalmar a tempestade, eles entenderam uma coisa. E eles disseram, e esse Jesus merece ser adorado. E eles tiveram a compreensão de quem realmente é Jesus, que é o que nós precisamos ter, a compreensão de quem realmente é Jesus. E eles exclamaram, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. E a minha oração de hoje, aqui, é para que possamos sair daqui exclamando de todo o nosso coração, verdadeiramente, Jesus, tu és o Filho de Deus. É assim que eu desejo que cada um de nós possa sair desta casa hoje, exclamando de todo o coração, Jesus, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. E aí eu convido a todos a fechar os olhos, convido a todos a colocar as circunstâncias que estiverem passando na presença desse Jesus, que aqui se encontra, e ter a certeza de que Ele está aqui para acalmar os nossos corações e as circunstâncias. E assim, bendito é o Senhor, Mestre. Bendito é o seu nome. Bendito é, Senhor, o teu amor. Bendito, Senhor, é a tua luz, que ilumina sempre a nossa caminhada. Bendito é, Senhor, o teu socorro nas horas de dor. Bendito é, Senhor, a tua misericórdia, quando ainda estamos afundando. Bendito é o teu braço amigo, que nos socorre, que nos ampara. Bendito és, Senhor, em nossas vidas. Bendito és a caminhada que nos espera. Bendito és o Senhor por toda a eternidade. Bendito é o seu coração, que ora a Deus por nós, que intercede por nós, junto ao nosso Pai. Bendito és, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja.